Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Física 2.0. Na aula de hoje nós vamos estudar a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Só terceira lei hoje, professor? Isso, só terceira lei. Essa é a minha aula de número 3 sobre leis de Newton. Vamos começar, olha para cá. A toda força de ação corresponde uma de reação, de modo que essas forças têm sempre a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Vejam que não é muito difícil entender a terceira lei. A princípio é uma lei tranquila. Né, Davi? A toda força de ação corresponde uma reação. Isso. Em igual intensidade, mesma direção e sentidos opostos? Exatamente. Mas primeiro eu preciso explicar para vocês, ou relembrar a vocês, que direção e sentido não é a mesma coisa. Então, vamos primeiro entender qual é a diferença entre direção e sentido, que é para você não ficar perdido aí. Vejam, se eu tenho duas retas aqui na horizontal, finge que está na horizontal bonitinho, certinho, tá? Se eu tenho duas retas na horizontal, essa é a direção dessas duas retas. Direção, professor? Isso. Horizontal, Davi? Exatamente. Então, essas duas retas, elas têm a mesma direção. Mas até então, elas não possuem sentido nenhum. Não, Davi? Não. O sentido ele aparece quando eu coloco a setinha aqui. Tá legal? Agora sim eu botei uma setinha para cada lado, né? Isso. Aí agora eles têm sentidos opostos? Exatamente. Essas duas retas aqui, elas possuem a mesma direção. Finge que eu fiz uma reta bonitinha aí certinha, certo? Vertical, né, professor? Isso, horizontal, essas duas aqui, vertical aqui. Tá legal. Ainda sem direção, sem sentido, né, professor? Isso, sem sentido. O sentido ele aparece quando eu coloco a setinha. Então é isso que quer dizer que tem a mesma intensidade, tem o mesmo valor, né, professor? Isso. Se a força de ação vale 10 newtons, a de reação também vale 10 newtons. Isso. Mesma direção, horizontal, vertical, tá legal para as duas. E sentidos opostos, uma setinha para cada lado, né, Davi? É isso aí, uma setinha para cada lado, tá bom? Tá legal, professor. Então, realmente não é muito difícil entender isso, não. A princípio, não. Tem muitos detalhes, embora não seja difícil, é um pouco sutil, porque tem muitos detalhes aqui que eu preciso explicar para vocês, mas eu vou citar vários exemplos, e aí, à medida que eu vou citando esses exemplos, a gente vai construindo uma base sólida aí para você não ficar com lacunas quando diz respeito à ação e reação. Vejam, quando Newton diz que a toda ação corresponde a uma reação, a primeira coisa que você precisa entender é isso aqui, ó, estando aplicadas em corpos diferentes. Esse finalzinho, ele é tão importante quanto o miolo aqui da história, né, Davi? Isso, tão importante quanto. Estando aplicadas a corpos diferentes. Então, quando ele diz que a toda ação corresponde a uma reação, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que precisa de dois corpos para isso acontecer. A ação precisa acontecer num corpo e a reação em outro, né, Davi? Isso, em quem aplicou a ação. Davi, eu acho que eu tô começando a entender. Veja só, o primeiro exemplo, olha só. Eu, Davi, encosto aqui no quadro, tá? Encostei no quadro. Larguei meu peso aqui no quadro, né, Davi? Isso, vamos falar assim popularmente. É isso, né? Larguei meu peso aqui no quadro, né? Isso, tá legal. Você tá de boa aí, professor? Tô de boa aqui. Enquanto eu aplico uma força no quadro, o meu corpo empurra o quadro tá me suportando, né, Davi? Ele tá me segurando aqui, tá me apoiando, né? Exatamente. Eu empurro o quadro e automaticamente, ao tocar no quadro, eu sinto que o meu ombro, o meu braço, a minha pele, o meu tecido, meus músculos são empurrados de volta, né, professor? Exatamente. Ou seja, quando eu largo o meu peso aqui em cima do quadro, eu estou exercendo uma força de ação no quadro. E o quadro reage, exerce uma força de reação aonde? Em mim. Essas duas coisas, quando se tocam, geram ali um par de ação e reação. A ação está no quadro e a reação do quadro está onde? Está aqui no meu braço, no meu ombro, está me empurrando de volta, está em mim. Sempre dois corpos, professor, sempre corpos diferentes. A ação no quadro, reação em mim. Ou vice-versa, tá, gente?
É, professor, não interessa, é indiferente, você não... Professor, vamos discutir quem é a ação e quem é a reação. Não, não existe isso. Tem que ter um par de ação e reação, tá legal? Quem é a ação e quem é a reação? Isso não faz o menor sentido, isso é indiferente, tá legal? Tá bom, professor, tá legal. Então, vejam esse nosso bonequinho aqui. Só mais uma coisa, olha só, enquanto eu tô aqui apoiado no quadro, eu tô empurrando o quadro para lá, ele me empurra de volta. Aí alguns alunos, tem aluno que tem a cabeça mirabolante, né, professor? Aí ele tá pensando assim, mas como é que o quadro empurra de volta? O quadro agora tá vivo para empurrar de volta? Não é nada disso, não pense dessa maneira não. Você tem que pensar que quando eu encosto no quadro, naquele ponto de contato entre essas duas superfícies, vai ter ali um par de ação e reação. Por quê? Porque quando eu toco no quadro, já que eu toquei nele, ele também está tocando em mim, né, professor? Exatamente. Então ele está me exercendo uma força em mim? Exatamente isso. Não é que o quadro ficou vivo e está me empurrando, não, né, professor? Não. É absurdo isso, né? Pois é. Eu não acredito que eu pensei nisso. Eu também não. Então vejam bem, aqui tem um bonequinho aqui, finge que isso é um bonequinho, tá? Eu não sou muito bom de desenho, não. Enfim, esses palitinhos aqui é um bonequinho, tá? E ele empurra uma caixa, né, professor? Então o boneco empurra a caixa, tá legal. O que eu quero que você entenda é que ao tocar na caixa, quando esse boneco vai empurrar a caixa, quando os dedinhos dele tocarem na caixa, automaticamente a caixa tocará a sua mão também, os seus dedos também, né, professor? Isso. Então, vai ter um par de ação e reação entre o boneco e a caixa? Exatamente. Como o eu e o quadro? Exatamente isso. Então, o boneco empurra a caixa e a caixa empurra o boneco. Ação e reação. É por isso que eu desenhei os dois aqui embaixo, para a gente representar isso. Como é que ficaria esse desenho? Ficaria assim, olha. O boneco exerce uma força na caixa para a direita, né, professor? Isso, que eu vou chamar aqui de F, tá legal? Então, o boneco exerce uma força na caixa para a direita, tá legal? E vamos supor que, vamos inventar aqui que essa força seja igual a 10 newtons, tá legal? Então, assim que o bonequinho tocou na caixa, ele exerceu uma força de 10 newtons na caixa e a caixa está tocando ele de volta, né, professor? Aí, preste atenção, assim que ele tocou 10 newtons, automaticamente, nesse ponto de contato, eu tenho uma força no sentido contrário, né, Davi? Isso. Porque, segundo Newton, tem que ter a mesma intensidade, a mesma direção em sentidos o quê? Opostos. Então, a força de ação está na caixa e a de reação no carinha ali, né, professor? Isso. Então, a reação está aqui no meu bonequinho? Isso. No sentido contrário? Exatamente. Com a mesma intensidade? Exatamente. Com uma setinha para cada lado, né, professor? Isso. Mas as duas na horizontal, mesma direção, né, professor? Isso. Então, o bonequinho empurra a caixa e a caixa responde no bonequinho. Ação e reação. Naquele ponto onde eles se tocam, você tem ali um par de ação e reação, sempre aplicadas em corpos diferentes. A ação está num corpo e a reação está em outro, em quem aplicou a ação, ou vice-versa. Tá legal? Davi, acho que tá dando para construir essa ideia aí, não tá tão difícil não. Beleza, vai piorar só aqui no final, tá? No final, já aviso para vocês que vai piorar um pouco, tá? Tá, Davi, e aí? Tem mais exemplo aí? Tem. Por exemplo, não é difícil perceber que a ação e reação, ela tem a mesma intensidade, sabe? Não, Davi, não, porque se você der um soco na parede, fraco, os seus ossos vão receber uma força no sentido contrário, fraca também, porque a ação foi fraca e a reação também vai ser fraca. Tem a mesma intensidade. Estão entendendo o que eu tô falando? Agora, se você der um murro na parede com muita força, aí você quebra os dedos da mão, né, pessoal? Pois é, porque aí a resposta também vai ser com muita força. Mesma intensidade, né, Davi? Ação e reação. Exatamente, é isso que eu tô falando para você. Tá legal? Quer ver outro exemplo muito bacana? Quando o pugilista está lutando boxe, quando ele tá uma luta de boxe lá, isso. Se você pausar ou botar em câmera lenta, você vai ver que no momento em que a luva toca, né, o rosto lá do oponente, do adversário, ela se deforma, né, professor? Isso. E o rosto do cara também, isso também. Então, naquele ponto em que essas duas coisas se tocam, tem um par de ação e reação ali? Tem. A ação vai estar num corpo e a reação vai estar no outro. Por exemplo, da luva, né? A luva vai exercer a ação no soco. A luva exerce a ação no rosto do oponente e o rosto do oponente, naquele ponto ali, está
empurrando a luva de volta e ela se deforma, né, professor? E isso, mesma intensidade? Mesma intensidade. Tá legal? Sentidos opostos? Sentidos opostos. Mesma direção? Mesma direção. Tá legal? Deu para entender isso, pessoal? Tem uma foto também num livro que eu gosto muito de física, né? De um autor chamado Ramalho. E de repente, se eu achar algo parecido na internet, eu até boto aí na edição para vocês verem, que o momento em que um jogador de futebol está cabeceando uma bola, né? Ou a bola está acertando a cabeça dele, enfim. Não dá para entender se foi para acidente ou não, se ele estava cabeceando mesmo. Mas o que interessa é que os dois estavam em contato ali, né? Isso. Ação e reação, professor, isso. A bola acertando a cabeça do jogador, meio o rosto, um pouco dele assim, né? E ele ali, pá, porrando a bola também, né, professor? Isso. E a bola completamente deformada, né, professor? E isso, a força ali de ação e reação era tão grande que a bola se deformou, ficou ali com metade do volume que ela tinha. É mesmo, professor? Eu vou ver se eu acho essa foto, boto aí na edição para vocês. A bola, é impressionante a imagem, a bola completamente amassada. E o rosto do cara também, né, professor? Com certeza, também, né? O impacto violento, né, professor? É uma imagem muito bacana, tá? Então é isso, pessoal. Fica com isso. Ação e reação sempre ocorrem em corpos distintos. Importantíssimo. Você tem, por exemplo, uma bexiga. Bexiga ou balão de festa? Desses que a gente enche para fazer aniversário, certo? Então, você tem uma bexiga, tá? Aí, se por um acaso você está enchendo ela, enchendo, de repente ela escapa da sua mão, ela não vai sair voando? Porra, é mesmo. Vai, né? Isso. Enquanto o ar que estava dentro dela sai, impulsiona ela para onde? Davi, cara, para frente, né? Isso. Ela expulsa o ar de dentro para trás, impulsionando ela para onde? Para frente. Cada molécula de ar, cada pequena partícula de ar que está sendo ejetada para trás vai exercer uma força pequenininha no sentido contrário. E essas muitas moléculas, fazendo essa força no sentido contrário, vai fazer com que esse cara se desloque para frente. Assim que funciona o foguete também. Foguete também? É foguete da NASA. Tipo, NASA. Ele ejeta lá o combustível, né? Tem um combustível lá. Ele ejeta esse combustível para trás e impulsiona o foguete para onde? Para frente, no caso para cima, né? Isso, exatamente. O avião funciona da mesma maneira. Avião também, professor? Também. Uma turbina, a hélice, ela empurra o ar para trás e empurrando o ar para trás, você gera uma força no sentido contrário para frente, tá legal? Impulsionando o avião para frente, tá legal? Beleza, Davi. Realmente são muitos exemplos, né? Que você trouxe pra gente hoje. Exatamente. Bom, falado isso, eu quando expliquei a segunda lei para vocês, força resultante igual a massa, não, tá, aula 2, eu aproveitei o gancho, aproveitei o link para falar de força-peso, né, professor? Isso. Na aula de hoje eu aproveito a terceira lei para puxar aqui um gancho e explicar para vocês força normal. Força normal, professor? Isso, força normal. Deixa eu pegar aqui o meu... Cadê a minha espada? Beleza, galera, peguei aqui já. E aí, Davi, cara, então você vai explicar a força normal? Isso. Professor, vou te contar um segredo. Sim, diga aí. Tô te ouvindo. Fala daí que eu tô te ouvindo. Cara, você não sabe, aqui em casa, eu tinha uma impressão de ação e reação um pouco diferente, cara. É mesmo, cara? Professor, aqui em casa, ação e reação... É mesmo, cara? Como é que funciona aí? Então, professor, é que eu tenho um irmão caçula, sabe? Pentelho mesmo, bem pentelho mesmo. Pensa num ser pentelho. Desses que veio ao mundo pra me atormentar, sabe? Ah, entendi. E aí, cara, o que isso aí tem a ver com ação e reação? Não, professor, é que eu tava aqui outro dia no meu quarto, ele entrou e me deu um tapa, olha. É mesmo, cara? E você fez o quê? Aí eu dei um boxe nele que ele foi parar do outro lado do quarto. Pois é, professor, ação e reação, né? Ele me bateu e eu bati nele, né? Você não entendeu nada que eu falei aqui, para com isso. Não, professor, deixa de besteira aí, tô brincando com você. Então tá bom. Então tá, vamos lá, segue daí, vamos lá, vamos seguir aqui, ó. O que você está desenhando aí, professor? O que você está desenhando aí, né? Então, eu estou desenhando aqui, pessoal, as duas forças que atuam nesse bloco. Vejam, eu tenho um bloco apoiado em cima de uma superfície, tá? E tem duas forças atuando nele. Uma dessas forças se chama força normal. E o que é a força normal? É aquela força de apoio, de contato entre a superfície e o corpo. É a força de apoio entre esse corpo e a superfície. Tá legal?
Ah, Davi, entendi. Então, quando eu apoio, finge que isso aqui é uma mesa. Quando eu apoio esse bloquinho em cima da mesa, a mesa tá apoiando ele, né? Tá tocando ali os dois e ela serve de apoio e empurra esse bloco para onde? Para cima, né, professor? Isso. Mas a Terra, planeta Terra, com a sua força gravitacional, puxa ele para onde, professor? Para baixo, né? Isso. Então, no bloco eu tenho duas forças, isso, a força peso, que é a força gravitacional, e a força normal que empurra esse bloco para cima. Normal, pessoal, significa perpendicular. Perpendicular. Então, é importante você entender que toda força normal é uma força perpendicular. Se a superfície é horizontal, a força normal vai estar na vertical, formando 90 graus com ela. Se a superfície é vertical, a força normal vai estar na horizontal, formando 90 graus com ela. Se for um plano inclinado, a força normal também vai estar inclinada, formando 90 graus com o plano inclinado. A força normal sempre forma 90 graus com a superfície. Tá legal? Tá, professor, normal igual a perpendicular. Isso, 90 graus, tá bom? Então, é importante vocês entenderem que existem forças de contato e existem forças de campo, cara. É mesmo? Isso, existem forças de contato, tipo o bonequinho, eu e o quadro, o bonequinho e o caixote, tá legal? Forças de contato, naquele ponto, o pugilista socando o outro, forças de contato, né, Davi? E existem forças de campo. Professor, cara, forças de campo, como assim? São forças que, para dois corpos exercerem uma força mútua, né? Para dois corpos se atraírem ou se repelirem, eles não precisam estar juntos, não precisam estar colados um com o outro, entendeu? Eles não precisam estar em contato. Davi, existe isso, existe, cara. A gravidade é uma delas, tá? Eu pulo e a Terra me puxa de volta, né, professor? Exatamente. Existe uma força de campo gravitacional entre eu, Davi, e a Terra, né, professor? Isso. E os dois se atraem, Davi? Os dois se atraem. É que nem o ímã também, sabe? O ímã tem ali a força magnética, né, professor? Você brincou com o ímã? Então, você pega dois ímãs, né? Eles precisam estar juntos para se atraírem? Não, professor. Quando eu chegar um ímã perto do outro, ele já puxa ele e atrai, né, Davi? Existe uma força mútua entre os dois que atrai esses dois caras sem precisar estar colado um com o outro, né, Davi? Isso são forças de campo, tá? No caso do ímã pode ser atração ou repulsão, né, Davi? Isso. No caso da gravidade, só atração. Então entendam que a Terra, o planeta Terra, ele atrai os outros corpos, né? Massa atrai massa, sabe? Né, Davi? Isso, massa atrai massa. Então ele atrai a Lua, né? E a Lua automaticamente atrai a Terra, porque massa atrai massa. É uma força mútua, né, professor? Isso. A Terra vai atrair a Lua e a Lua também vai atrair a Terra. É um par de ação e reação? Claro que é. Então a reação e reação não é só para forças de contato, não, Davi? Não, é para forças de campo também. Tá legal? É meio estranho eu falar isso, mas da mesma maneira que a Terra me atrai, eu também vou atrair a Terra. É que nem dois ímãs, sabe? Você tem um ímã aqui e outro aqui. Da mesma forma que esse atrai esse aqui também vai atrair esse, né, pessoal? Isso, os dois vão se atrair mutuamente? Isso, os dois se atraem, tá? Você e a Terra a mesma coisa. A Terra atrai você, mas você também atrai a Terra. Só que a massa da Terra é muito maior que a sua, né, professor? Então quem é que vai se locomover nessa história? Você, né, professor? A Terra não. Pois é. Que nem se tivesse um ímã super gigante e o outro miudinho. Aí o que acontece? Você solta esse aqui miudinho perto do outro gigante. Quem é que vai se mover? É esse, né, Davi? Isso, menorzinho, né? Isso. Então entendam o seguinte. É um par de forças de ação e reação entre você e a Terra? Sim. Entre esse bloquinho e a Terra? Sim. Finge que eu tenho aqui, né? A minha mão agora é a mesa da história, que é a superfície da história, tá? Finge que a minha mão é a mesa. Aí eu boto o apagador em cima da mesa. Quem é que puxa o apagador para baixo? Professor? É a gravidade, né? Isso, força-peso, isso, força-peso. Aí a minha mão é a mesa, né? Isso. Ele não está apoiado em cima da mesa? Tá, professor. Então, a mesa exerce uma força no apagador? Sim, com certeza. E a gente chama essa força de força o quê? Força normal. Essa força de apoio a gente chama de força normal. A mesa empurra o apagador para onde? Para cima, né, Davi? Isso. Até aí tudo bem, pessoal? Se tiver tudo bem até aí, beleza. Esse finalzinho aqui dá um nozinho na cabeça do povo, mas é normal. A boa notícia é que é normal dar esse nó aí na cabeça. E a boa notícia é que você pode pausar o vídeo, voltar, parar um pouco, pensar, assistir de novo, botar a dúvida aí embaixo nos comentários, tá?
mas é normal dar um nozinho nessa parte final aqui. Vejam que eu separei o bloco e a superfície, eu separei os dois. O bloco está aqui, a nossa mesa, a superfície da mesa está aqui, tá? E botei aqui o bloco e a terra, tá legal? Fora de escala, obviamente, né? Davi, cara, o que você quer mostrar aí? O que eu quero mostrar é o seguinte: a força normal e a força peso não constituem um par de ação e reação. Não, Davi, não. Esses dois caras, e é muito comum isso cair em prova, essas pegadinhas, a força normal e a força peso é um par de ação e reação. A reação do peso é a força normal. A reação da força normal é o peso? Não. Não é não, professor? Não. Pelo seguinte motivo. Ação e reação precisam estar aplicadas em corpos diferentes. Esses dois caras estão aplicados em corpos diferentes? Davi, cara, não. Os dois estão representados, estão aplicados no mesmo corpo. A força normal empurra esse corpo para cima, a força peso puxa esse corpo para baixo. Essas duas forças estão atuando no mesmo corpo. Para ser um par de ação e reação, precisam ser corpos diferentes. Precisa ter um para ação e outro para reação. Isso não é um par de ação e reação. Tá legal? E é justamente por isso que eu posso escrever que esses dois caras se equilibram. Eles são iguais, porque eles estão aplicados no mesmo corpo. Caramba, Davi, sutil isso, né? É, um pouco. Vão ser sempre iguais? Não. Iguais nesse caso aqui, que o plano é horizontal, ele está em repouso ali, tudo bonitinho, tchucu-tchucu, tá? Vai ser sempre igual, não. É, né, Davi? Num plano inclinado a coisa fica mais, começa a festa, é isso. Tá, o que mais, Davi, que você quer falar? Eu preciso que vocês entendam que a resposta do peso, a reação do peso, ela existe e ela está na Terra. Caramba, Davi, como é que é o negócio aí? É o seguinte. O peso atua no bloco, a força peso, a força gravitacional puxa esse bloco para onde? Para baixo, né, professor? Isso. Então eu vou desenhar aqui separadinho aqui a força peso puxando o bloco para baixo. Isso. A Terra que puxa ele para baixo, né? Mas pelo princípio da ação e reação, se a Terra puxa esse cara para baixo, esse cara também atrai a Terra, né, para cima, né, Davi? Isso. Só que a Terra não vai se mover, mas ele atrai a Terra para cima, né, professor? Isso. E onde é que está a reação da força-peso? Gente, está na Terra, porque ação e reação tem que ter o quê? Corpos diferentes. Um vai aplicar a ação e depois ele vai receber a reação. Vocês estão entendendo? É que nem o bonequinho e a caixa. É que nem eu e o quadro. Só que era uma força de contato, né, professor? Isso. Mas é o mesmo princípio. Eu empurro o quadro me empurra de volta. O bonequinho empurra a caixa empurra o bonequinho de volta. A Terra puxa o bloco puxa a Terra de volta. Ação e reação. Tá legal, pessoal? Deu para entender isso? Pergunta de prova. Onde dá a resposta? Aonde está a reação da força-peso? Na Terra. A força-peso atrai o seu corpo para baixo. Onde está a reação dessa força-peso atraindo o seu corpo? Na Terra, no centro da Terra. Tá legal? Davi, cara, e esse sinal de menos aí? Não esquenta a cabeça com ele não. Só indica que esse vetor tem o sentido oposto desse. Esse sinal de menos é só para mostrar que eles têm sentidos contrários, tá? É comum em livros colocarem dessa forma, tá? Ah, Davi, realmente você falou que ia dar um nozinho, né? Um pouco. Depois você digere com mais calma isso, pausa, pensa um pouco, volta o vídeo, tá? Pra cá é pra gente representar a normal, porque aqui é a mesa, né, professor? Isso. A mesa empurra o bloco para onde? Para cima, né, professor? Isso, é meio óbvio isso, né? Isso, força normal aqui. Tá. Só que o bloco está em contato com quem? Com a mesa. Então, da mesma forma que o bonequinho e a caixa têm um par de ação e reação, esse bloquinho e a mesa também têm um par de ação e reação. A mesa empurra o bloco para cima e o bloco empurra a mesa para onde? Para baixo, professor, exatamente. Então, a força normal, tá? Também tem ação e reação? Também. A força aqui de ação estaria no bloco e a reação está na mesa, na superfície. Ou seja lá o que for. Estou botando aqui mesa, mas pode ser qualquer superfície, tá? Eu estou deitado em cima de uma cama, professor. Isso, tá lá deitado. Estou relaxando aqui, tá bom. E aí, quem é que puxa você para baixo? Força peso, professor. Isso. Mas a cama me empurra para cima, né? Isso, força normal, exatamente. Onde é que está a resposta da força peso? Davi, cara, tá na Terra. Isso. Tá. Agora, entre você e a cama tem a força normal. A força normal empurra seu corpo para cima e o seu corpo empurra a cama para onde? Para baixo. Ação e reação. Tá legal? Foi.
Professor, eu acho que foi. Tá legal. Depois, se ficou alguma dúvida, pessoal, depois você deixa um comentário aí pra mim, da sua dúvida, que eu sempre respondo todo mundo. Tá legal? Dá uma pausa aí, digere isso devagar, que esse finalzinho costuma gerar muitas dúvidas nos alunos. Eu sei disso, que eu tô em sala de aula há muito tempo. Tá bom? Eu deixo um grande abraço pra vocês. Beijão no coração de todos. Essa aula fica por aqui. Até o próximo vídeo, onde a gente começa a praticar um pouquinho com bloquinhos, aplicações das leis de Newton. Tchau, tchau.